Vamos agora para o técnico do Santos, Odair Hellmann. Uma grande figura, eu gosto muito do Odair. Foi um volante do Internacional em 1997, para quem não lembra. Eu acompanhei a trajetória dele lá, vestindo a camisa do Inter também, em seleções de base também. Mas, Odair, o Soler perguntou para o Rony sobre um treinamento que o Abel Ferreira costuma fazer, que é trocar jogadores de posições. Então, daqui a pouco ele põe o Gomes de lateral direito, põe o Rony de lateral esquerdo, para ver como é que esses caras se sentem, como que eles trabalham, né, em situações diferentes de jogo. O que você acha disso? Você costuma fazer isso também? Isso é uma ideia interessante ou também é um modismo estrangeiro, como muita gente gosta de falar? Não, são momentos que você acaba fazendo dentro do trabalho, né? Você mudar todos os jogadores num treinamento de função, ele é mais raro, mas eu também uso, por exemplo, nos meus treinamentos, a variação de posição, função dos jogadores. E aqui no Santos a gente tem alguns jogadores que jogam em mais funções, porque eles têm características para isso. Quando você visualiza isso, você acaba também oportunizando. E quando, de repente, no encaixe de treinamento, você muda o jogador de função para que ele se visualize no movimento não só do companheiro, como o Rony disse, mas também trabalhe outras valências e outros movimentos, que é importante. E aí depois, nessa visão coletiva, isso tudo se junta e faz bem individualmente ao jogador e ao próprio clube e ao próprio time, né? Porque também abre um leque maior de possibilidades. O próprio Carlos Alberto, quando foi para o Porto, se eu não me engano, quando o Mourinho era treinador, chegou lá como um meia atacante, um meia de ligação, e muito tempo treinou como volante, para que ele pudesse também incorporar as características dele de jogo, a marcação, a visualização de coberturas, de espaço. Então, isso acontece com todos ao mesmo tempo, é mais raro, mas dentro de um grupo a gente sempre varia esses jogadores até para descobrir novas possibilidades, né? Pedro Ramiro, acompanhando o Santos, Odair Hellmann, uma grande honra recebê-lo aqui no Esporte Debate. Professor, obrigado por falar com a gente. Sei que a agenda é bastante complicada, que tem bastante compromisso. Aliás, pensando agora em treinamento, pensando até em disputas. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre contratações, que aliás acho que é o que mais dá dor de cabeça para você hoje, né, professor? Mas falando um pouquinho sobre planejamento para essa temporada. São duas perguntas bem breves. Você falou depois da derrota para o Ituano que não vai desistir do Santos. Eu queria primeiro entender o que te faz motivar não desistir do Santos e pensar em toda essa temporada. Primeiro, a honra de estar treinador do Santos, e segundo, por acreditar no meu trabalho, no trabalho da comissão técnica, trabalho que já foi desenvolvido em outros clubes e que deram muito certo, em alguma semelhança com o momento que o Santos vive hoje. Então, acreditar no grupo de trabalho, no grupo de jogadores, conseguir desenvolver esse trabalho para que a gente consiga produzir os resultados. E professor, a gente falou muito aqui no Esporte em Debate sobre essa preparação. A gente viu muitos clubes fazendo amistosos. O Corinthians vai pegar o Red Bull Bragantino, pegou o Red Bull Bragantino já. Santos fez, é bem verdade, um jogo amistoso, 2 jogos amistosos pensando também nessa preparação. Só que ainda assim houve muita parte de crítica por parte da imprensa com relação aos times que o Santos pegou. O Santos recusou jogar contra o Coritiba. Eu queria entender o porquê. Isso foi um pedido seu, foi um pedido da diretoria para fechar calendário? O que faltou para pegar até adversários um pouco mais fortes, o tamanho do Santos? Primeiro eu queria descobrir quem é que tem essa informação que o Santos recusou jogar com o Coritiba. Ele deve ser um membro muito forte de dentro do Santos, que ele tem todas as informações e ele se equivocou. Então quem passou isso para a imprensa passou de forma errônea, porque nós não é que não quisemos enfrentar o Coritiba. As datas não fecharam, nós não conseguimos encontrar data nem para o Coritiba nem para nós, para que a gente pudesse fechar a possibilidade desse jogo-treino. Nós já tínhamos programado com muita antecipação um cronograma de planejamento de treinamentos, e já estavam programados os jogos-treinos dentro desses cronogramas. Então a gente subiu carga de trabalho, a gente subiu volume de trabalho, intensidade, velocidades. O primeiro jogo-treino estava dentro de um parâmetro de mais dificuldade física, e o segundo já foi muito melhor no aspecto mais tático, mais técnico, porque nós já estávamos em outro momento.
Então nós não conseguimos fechar a situação do Curitiba. Se tivesse encontrado as datas tanto para eles quanto para nós, a gente tinha feito, mas não deu certo. Então, quem passou isso para a imprensa não foi verdadeiro. Odair, bom, independentemente de verdade ou não, acho que é importante o teu esclarecimento. Eu acho que sim, é importante claro, a pergunta, é importante o espaço para que eu possa esclarecer o torcedor do Santos. Porque é diferente enfrentar o Curitiba e o Flamengo de Guarulhos. Nada contra o Flamengo de Guarulhos, mas é diferente. Agora, eu acho, apenas uma opinião, que vocês do Santos, do Corinthians e do São Paulo perderam uma grande oportunidade de os três se enfrentarem. Uma grande oportunidade. E aí não seria assim uma espécie de vexame se enfrentarem em amistosos. Nada a ver. São grandes clubes. Cada um, por exemplo, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, Corinthians e São Paulo. 3 jogos. Seria brilhante isso nesse momento. Ainda mais a data FIFA que não teve jogo. E para testar realmente um potencial de vocês, com times mais fortes para serem testados. Essa era a minha opinião. Achei estranho que vocês não tivessem feito isso. Ponto. Agora eu queria te perguntar uma coisa. O Santos tem que ganhar sempre. Eu sei que tu concorda com isso, tu e o Falcão concordam com isso. O Santos é gigante. Esse jogo contra o Blooming é o 3º escalão da Bolívia, Odair. Esse jogo, depois de 29 dias, o Santos não pode nem pensar em empatar, mesmo sendo uma abertura de Sul-Americana fora de casa, por toda a pressão em cima de vocês? Não, eu acho assim, o Santos tem que jogar, como tu mesmo disse, para jogar, para vencer sempre. O que nós temos que conseguir é produzir performance para conseguir ganhar o jogo. Nós vamos com esse objetivo para lá, né? Nós sabemos de todas as dificuldades que enfrentamos nesse período de treinamento. Eu, como treinador, sei de todas as dificuldades, de todos os jogadores que estão fora desse processo de treino, que não retornam para o jogo. Tentamos trabalhar a equipe que vai disputar essa partida da melhor forma possível, e eu, como treinador, taticamente, tecnicamente e fisicamente nesse período, tentei buscar um entrosamento dentro dessa ideia para que a gente produza esse resultado que é importante para a classificação da Sul-Americana. Bom, tem o Soler e tem o Miliose antes do Ramiro, só quero fazer mais uma, tá? Série A do brasileiro, Odair. Cada santista que eu converso, eu me dou muito bem com vários santistas, apesar de alguns estarem bravos comigo por causa da Vila Belmiro. A maioria disse assim, ó, feia coisa. Esse ano nós vamos lutar para não cair, se não cair. Esse ano tá feia a coisa, né? O desânimo é grande. A torcida tá desalentada. Eu queria saber de ti, o Santos nessa Série A, que tem os 14 grandes do Brasil reunidos, de novo, no mesmo campeonato. Você acha que o Santos é um franco atirador hoje, apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua representatividade? Não, a grandeza ela vai continuar para sempre. A história do Santos ela é maravilhosa, mas nós temos que ter, dentro do campo de jogo hoje, de fato, nesse momento, produzir melhor performance para conseguir os resultados. Então a gente está trabalhando para isso. Eu, como treinador, estou aguardando a volta de todos os jogadores que estão no departamento médico, que traz uma competição e uma disputa né, e qualifica essa possibilidade dentro da minha ideia de jogo, para que a gente possa ser mais forte. Enquanto isso, não venha tentar tirar o máximo daqueles jogadores que estão à disposição, formar uma equipe forte, para que a gente possa já no início da Sul-Americana fazer o resultado e no Campeonato Brasileiro jogar a cada partida, fazer uma partida final, para que a gente consiga os resultados e consiga fazer um Campeonato Brasileiro diferente dos outros anos. Não vai ser fácil para o Santos e não vai ser fácil para ninguém esse ano. Muito obrigado. Desculpa a intromissão. Gustavo Soler. Odair, obrigado por nos atender aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Uma boa noite para você. E até em cima dessa pergunta do Pretzel, né, de alguns torcedores estarem com a pulga atrás da orelha, com um receio, né, pela história recente que aconteceu do Santos de lutar contra rebaixamento no Campeonato Paulista, lutar no Campeonato Brasileiro para buscar vaga em Sul-Americana. Como que você, sua comissão técnica, o Falcão e os outros membros da diretoria também trabalham para que os jogadores não tenham esse peso dentro de campo de baixar a cabeça quando toma um gol, de ficar com medo de um resultado negativo, de tentar blindar o máximo possível o elenco, porque bons jogadores o Santos tem, né? A gente pode colocar João Paulo, extraordinário goleiro, Marcos Leonardo, um baita de um centroavante, muito novo, ainda tem muita coisa para fazer na vida. O Ângelo agora que recusa oferta do Flamengo para ficar mais um período no Santos. Como é que faz também para trabalhar a cabeça desses jogadores que são bons, mas que os maus resultados podem atrapalhar um pouco essa parte mental dos atletas, Odair?
Eu e a comissão técnica e todos no clube temos que trabalhar nesse sentido, né, para fortalecer a equipe, encontrar uma equipe. Eu, quando vim para o Santos, eu tinha uma ideia na cabeça, uma ideia de jogo, produzir um time muito rápido, veloz, muito intenso, e a escalação do primeiro jogo ela foi nesse intuito, e a partir do primeiro jogo do Campeonato Paulista ela se desfez dentro da ideia. Eu não consegui mais repetir, de 3 em 3 dias, não consegui mais repetir equipe, nem características. Fui buscando variações para encontrar o equilíbrio da equipe. Então, hoje, a gente vai iniciar a Sul-Americana com um sistema um pouco diferente, até pelos jogadores que nós temos à disposição, pelas características, né? Por exemplo, hoje, jogadores de velocidade, atacantes de velocidade, eu não tenho nenhum à disposição, porque Soteldo está fora, porque Mendonça está fora, porque Lucas Braga está fora. Ângelo deve retornar. Não sei se vai conseguir retornar para tempo de a gente conseguir levar ele no banco. Então, a gente perde uma característica importante. Estou tentando visualizar com outras características para gerar esse equilíbrio, né? Com jogadores de característica um pouco diferente nessa função. Então, são essas dificuldades, né, da pressa e do processo do futebol brasileiro que fazem com que, às vezes, o trabalho não consiga ter início, meio e fim. Então é isso que eu estou tentando produzir, esse equilíbrio, buscar as características, encontrar uma equipe, tirar ela do papel e colocar realmente ela na prática. Mas para que isso aconteça, eu preciso de todo mundo à disposição, eu preciso de todo mundo bem treinado, né, no mesmo ritmo, para que eu consiga desenvolver a ideia, repetir ela e visualizar momentos de variação ou não, para que a gente produza resultado. Então vou buscar esse equilíbrio desde o início dos campeonatos, para que a gente dentro do campo leve menos gols de bola parada, porque sofremos um percentual muito grande de bola parada, quase 50%, então é uma fase do jogo importante, decisiva, que nós precisamos desenvolver e melhorar, independente da escalação e da característica. Vou procurar equilibrar um pouco mais essa equipe para gerar uma marcação mais forte, mais intensa, mais coesa, para que a gente não leve tantos gols, e aí sim produzir tudo aquilo que a gente tem como essa possibilidade ofensiva com todos esses jogadores à disposição que hoje não estão. Bruno Melhose, Odair Hellmann, grande figura, vai levar o Santos aqui, ó. Eu tô um pouco cético, viu? O Santos vai ficar em 8º lugar na Série A, Bruno Melhose. Odair, muito boa noite, obrigado novamente por atender a Rádio Bandeirantes. Odair, essa semana de definições, né, sorteios das competições que o Santos tem pela frente, em especial da Copa do Brasil, um adversário que o Peixe não encarou durante a fase de grupos, porque esteve no mesmo grupo que o Botafogo de Ribeirão Preto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sorteio, o adversário do Santos na Copa do Brasil, e também uma análise rápida, né, um pouquinho mais distante, aí, questão de semanas, da Copa Sul-Americana, os adversários do Peixe, em especial o primeiro adversário do Santos, já na próxima semana. Odair. Botafogo, um enfrentamento caseiro, né? Ele estava dentro do nosso grupo, mas não jogamos. Fez um bom campeonato paulista, melhor do que nós, porque classificou, conseguiu o resultado que nós não conseguimos. Principalmente nós, pelo último jogo que fizemos contra o Ituano. Eu acho que a gente até retomou um equilíbrio e um melhor jogo antes do jogo do Ituano, uns 4, 5 jogos antes do jogo do Ituano. A gente conseguiu melhorar a performance, melhorar o jogo, produzir mais, ter as vitórias. Mas no jogo do Ituano isso foi por água abaixo, a gente não conseguiu reproduzir, isso não pode se repetir, e o Botafogo conseguiu a classificação. Sempre qualquer adversário é difícil, mas o adversário do Campeonato Paulista, ele torna ainda o jogo mais competitivo, até pelo conhecimento que se tem, pela rivalidade que se tem em termos de enfrentamento no Campeonato Paulista, mas nós vamos nos preparar para que, já que não conseguimos nos classificar no campeonato, né, no Campeonato Paulista, a gente classifique na Copa do Brasil e vença as partidas contra o Botafogo e consiga esse objetivo. O Blooming a gente tem estudado, né, a gente fez uma visualização mais geral de todos os adversários, mas agora a gente está direcionado e focado estudando o Blooming. É uma equipe que não está com bons resultados, não tem conseguido, trocou de treinador, tem trocado, feito variações táticas, jogado com linha de 5, com linha de 4, hoje agora, depois da entrevista aqui, eu vou me posicionar e ver o jogo do Blooming, tentar buscar o jogo do Blooming que joga hoje, para ver se vai ter alguma variação, né? Tem atacantes de força, de velocidade, acho que no seu ataque a maior virtude em relação ao que pode produzir coletivamente. Essa linha de 5, ela torna
tem um pouquinho mais de dificuldade, porque tira as amplitudes do jogo, então a gente tem que estudar muito bem com a escalação que a gente vai propor, para que a gente consiga fazer um grande jogo lá e classifique na Sul-Americana, e tenha uma boa vitória e um bom início na Sul-Americana. Muito bem, uma pergunta do Kaká Fernando do Band Esportes, certo? Grande colega, é uma pergunta bem interessante. Ele te pergunta, Odair, por que o Santos liberou o Gabriel Pirani pro Fluminense, já que ele entrou, virou o jogo contra o Flamengo e vai ser campeão carioca, na opinião do Kaká. Eu gosto do Pirani também. Por que liberaram, hein, Odair? O Pirani, ele voltou do Cuiabá de empréstimo. Eu, num primeiro momento, ele já estava dentro de uma planificação para liberação de empréstimo. Eu visualizei ele nos primeiros treinos, até por falta de alguns jogadores na apresentação, por lesões de alguns jogadores que se apresentaram na retomada e pela aquela primeira observação que se faz do plantel, ele continuou no grupo em observação, eu oportunizei a entrar nos Jogos do Santos, mas aí é aquela situação que os clubes vivem, né, de não estabilidade, de busca de resultado muito rápida, de estabilização de resultado, e o treinador vai buscando soluções e variações táticas e características diferentes para poder equilibrar e gerar esse resultado. Ele teve a oportunidade, depois com os não resultados você tem que buscar outras opções, e aí outros jogadores começaram a receber oportunidades, conseguiram dar uma resposta boa, como o caso do Lucas Lima, quando chegou e deu uma equilibrada na equipe, e também a vinda nós temos o Miguelito para essa função, nós temos o Ed Carlos para essa função, nós temos o Daniel Ruiz, que veio naquele movimento do Lucas Lima, o próprio Lucas Lima, então até para o próprio jogador, para que ele continue essa progressão do caminho dele, né, e possa fazer essa progressão com mais oportunidades, porque aqui naquele momento, né, porque futebol é muito momento, a gente não estava conseguindo oportunizar tanto ele. Muito bom. As últimas com Pedro Ramiro, com o grande Odair Hellmann. Odair, você passa honestidade, cara. Você é um baita de um cara. Num meio tão duro quanto o futebol, eu torço por ti, cara. Acho que você caiu num momento duro no Santos. Eu adoro o Santos. Você caiu talvez na hora errada. Mas você vai dar a volta por cima aí, porque a coisa não tá fácil. E vocês que são do Sul, Pretzel, é verdade que pro Odair, quando ele jogava bola, 5,50 metros era a mesma coisa pra tocar na bola? Toque de lado e lançamento, pra ele não tinha diferença? Essa fonte que passou essa informação é verdadeira. Grande figura. Diga lá, Ramiro. Aquela do Curitiba não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Agora, esse informante aí, essa fonte é verdadeira. Muito bom. Ô professor, até por isso que a gente vai beber da fonte. É muito bom entrevistá-lo, porque você não foge de resposta. Contratação, eu sei que é o que tem batido mais na sua tecla nesse período. Vou falar alguns nomes, aí o senhor me diz se é verdade. Jamerson Bahia, em que pé anda Jamerson Bahia? Não, tá claro para todo mundo que o Santos está tentando a negociação, mas ainda nos trâmites de negociação que fogem do meu aspecto, né? É o que eu posso passar ao torcedor. Não tem nada definido, porque tem outros clubes também dentro do processo, e a gente espera que se defina isso. Um lateral, mas para mim, pior que o Felipe Jonathan e do mesmo nível do Lucas Pires. Então, para mim, é normal. Vai, Ramiro. Outro monitorado também é o Dieguinho, do Goiás. Multa é cara, hein, Odair? Não, Dieguinho, assim, com todo respeito, vocês me conhecem, Pretzel me conhece há anos lá do Sul. Eu sou um cara que aqui com vocês, aqui eu sei dessa comunicação, a importância dessa comunicação através de vocês e com vocês para o torcedor do Santos e para todos os torcedores, mas tem situações, por exemplo, o Jamerson é uma situação que eu posso falar um pouco mais. Este jogador é uma situação que eu prefiro, neste momento, não comentar nenhum aspecto, porque ele é um jogador do Goiás, está em disputa de campeonato, então, nesse momento, não tem nada que eu possa acrescentar. O Goiás estaria pedindo 92 milhões de reais. Em que mundo vive o Goiás, hein? O Diego é bom jogador, mas calma, né? Mas é bom jogador, hein? Bom jogador esse Diego do Goiás. E aí tem um mais barato, né, professor? O Lucas Blondel, que está no Tigre, na Argentina, e a informação que eu tive, aí você pode me confirmar se está certa, é de que já está praticamente encaminhada essa negociação. Estava em momento de tratativas, eu só dou por certo quando estiver no campo treinando comigo. Muito bom. Rapidamente, então, nós 4 no pique. Soler, posição do Santos na Série A.
Santos pega a vaga na Libertadores. Pra mim vai ficar em nono. Tu, Ramiro. 7º lugar. Ilhosa. Puta sul-americana. Milhose. Posição do Santos na Série A, Milhose. Te liga. Santos será o 7º colocado. Copa Sul-Americana, Soler. No mínimo, quartas de final, no mínimo. Pra mim, passa em segundo e aí tem que ver quem vem de terceiro da Libertadores. Acho que o campeão do grupo vai ser o News Old Boys. E tu, Ramiro? Não é porque eu sou setorista do Santos, mas eu acho que chega até uma semifinal, talvez final. Tá puxa-saco Não, demais, não, cara. jamais, Se o professor. Odair soubesse Longe o que tu diz disso, aqui nos professor. bastidores sobre o Santos, cara, é brincadeira. Milhose, aonde vai o Santos na Sul-Americana? Santos candidato, viu, Pretzel? Candidato, muito bom. Odair Helman, quero te dizer, cara, que você é um grande cara. Muito obrigado pela entrevista. Desculpa a demora na hora de... A gente adiantou um pouquinho o combinado, é que o Rony estava conosco no ar aqui. Um grande abraço para ti, um bom trabalho, cara, que você tenha muito sucesso. Agora, você sabe como é que é o sistema diretivo do futebol brasileiro, né? O Santos teve 8 treinadores antes de ti. Então, não perde pro Blooming, cara. Não perde pro Blooming. Porque aí a coisa realmente vai ficar uma pressão gigantesca em cima de todo mundo no Santos, porque infelizmente o futebol brasileiro é assim. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer imenso revê-lo e conversar contigo. Prazer, infelizmente, eu vou fazer das tuas palavras as minhas. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Não visualiza o processo nem o contexto e visualiza o hoje. Então, por isso que ele é um moedor de pessoas, de profissionais, e assim nós vamos seguindo. Quero agradecer, estou sempre à disposição, vocês sabem, e eu sei que essa comunicação aqui com vocês e com o torcedor, ela faz parte da minha profissão, além de eu ter saber disso e ter essa visualização, eu sei que isso faz parte do meu trabalho, eu vir aqui e dar as explicações, conversar e falar com o próprio torcedor do Santos para tentar passar uma confiança ou aquilo que a gente está trabalhando e fazendo, quais são as dificuldades que a gente está tendo, para a gente ter essa clareza e essa transparência. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima. E um abraço pro Guilherme Araújo, hein? Grande figura, baita profissional também. Muito obrigado também ao Guilherme e a tia Odair. Um abração. Abraço, boa noite, obrigado. Aí, tá.